Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. E eu estou aqui para ajudar vocês, né, nas análises de redações nota 1000 do Enem. Bom, galerinha, olha que interessante, já saiu o espelho de algumas redações, né? Então a gente vai ler para vocês, para ajudar vocês a treinarem as redações nota 1000, o que é de extrema importância, tá bom? Gente, o mais importante para vocês tirarem uma nota boa, né? Não digo 1000, mas e sim 1000, por que não? Né? Aqui no caso, vocês treinarem as redações nota 1000, vocês lerem as redações nota 1000, por quê? Isso vai ajudar muito vocês a se espelharem, né, nas redações nota 1000 de candidatos que realmente, de fato, tiraram 1000. Então, eu acho isso muito interessante. Então, mais uma vez, créditos ao site do G1, né, que disponibiliza essas redações aí para as pessoas, né, para os alunos principalmente interessados aí no Enem, em fazerem o Enem com espelhos de redações. Então, isso é muito importante, né? A gente analisar as redações nota 1000, tá bom? A gente vai analisar aí a redação da equipe de redação do Colégio QI, do tema aqui bem interessante, né? Créditos ao site do G1, parabéns aí aos candidatos que tiraram 1000, do tema do ano passado, do Enem de 2021, que foi sobre exatamente a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania, né? A gente já tem algumas redações disponíveis aí no canal também, então, de Enems anteriores também, créditos ao site do G1, que a gente leu para vocês, fez análises para vocês aqui também, de vídeos anteriores, então não deixem de acompanhar, porque tá muito bacana, tá muito interessante também. Vai ajudar vocês aí, pode ser que ajude vocês bastante aí nas análises, tá bom? Então, tem as playlists anteriores aqui no canal, não deixem de acompanhar também, belezinha? Então tá, gente, foi interessante esse tema, né? Ele tratou aí sobre a certidão de nascimento, né? O CPF e documentos importantes, né? Para quem fez o Enem de 2021, sabe aí do tema. Aqui no caso um tema importante, né? De documentos importantes para a vida do cidadão mesmo. Então, assim, essas redações são bem interessantes, né? É importante a gente analisar as redações para a gente ver aí os assuntos que foram abordados, os argumentos que foram abordados pelos candidatos sobre o assunto e assim também treinar para as outras redações, modelos de redações, porque a gente sempre gosta de falar isso, né? Redação do Enem é uma caixinha de surpresa, isso é bem interessante. Porque o importante não é a gente tentar acertar o tema, até porque a gente não conseguiria não, desculpa, poderia conseguir sim, né? Nada é impossível, né, gente? Mas eu digo aqui no fato, até porque isso não é importante, né? Na verdade, o que eu quero dizer é isso. Não tem importância em você tentar adivinhar o tema. O importante mesmo, de verdade, de fato mesmo, é você saber fazer uma boa redação. A estrutura de uma redação, como se faz uma redação, indiferente de, né, o tema que for, aqui no caso, indiferente de qual tema for, né? Não é mais importante você estar preparado para qualquer tema, né? Para você saber abordar, para você saber quais estratégias você pode usar na redação, mesmo que você não saiba tanto sobre o assunto, né? Tá certo? Então, isso é mais importante, você saber fazer uma redação. Então, não se preocupem tanto com o tema, mas saibam construir aí um modelo de redação, a estratégia de como montar uma. Eu acho que isso é o principal, né? O mais importante de fato, tá bom? Então tá, gente. Vamos lá, vamos ler a redação aí da equipe de redação do Colégio QI, que é bem interessante a redação, olha só. Eles começaram a introdução, né, da redação, descrevendo o seguinte: a Constituição Federal, promulgada em 1988, gente, estava lendo as redações, nota 1000, elas são bem interessantes, né? Muitos candidatos citaram aí a Constituição, porque tinha tudo a ver, né, gente? Essa questão de direitos, de cidadão, tinha muito a ver com o tema, né? Sobre a Constituição Federal, porque o maior respaldo aí, né, de direito, né, do cidadão mesmo, né? Então, gente, pode citar sim a Constituição, né? Até porque deixa a sua redação mais rica de conhecimentos, né? Um direito do cidadão. A gente sabe aí que a Constituição tem
vários argumentos que você pode aí contextualizar na sua redação também. Então fica muito bacana. Muitos candidatos, inclusive pelo tema, citaram a Constituição. Então ficou bem interessante. Aí eles citaram, né? Prevê aqui no caso a todo cidadão o pleno direito à dignidade humana e ao bem-estar social. No Brasil, entretanto, tais garantias não têm, gente, super a ver com o tema que foi sobre, né, direito, aqui no caso invisibilidade aqui, né, do registro civil, né, desculpa, deixa eu voltar aqui no tema para reforçar aqui, isso, invisibilidade do registro civil, garantia de acesso à cidadania. Então, tem muito a ver aí com essa questão dos direitos, né, do cidadão. Então, encaixou perfeitamente aqui na redação. Entretanto, tais garantias, então olha só que interessante. Entretanto, porém, contudo, todavia, né, reforçando aí o ponto de vista, né, do candidato aqui na introdução, tais garantias não têm se refletido na prática de muitos indivíduos. Haja vista sua invisibilidade. Então, olha só, que argumentos, né? Olha só. Isso. Haja vista, aqui no caso, né, eles destacaram sua invisibilidade relacionada à ausência de documentos. Posto isso, a fim de atenuar o problema, convém analisar. Então, olha os argumentos aqui na introdução. Olha que interessante, os argumentos que vão ser destacados, descritos, né, ao longo da redação. Convém analisar não só a falta de apoio do Estado, um argumento para a causa do problema aqui, da problemática abordada, a falta de apoio do Estado, como que, qual seria o segundo argumento? A exclusão de direitos básicos como principais fatores implicados nesse impasse. Então, a falta de apoio do Estado e a exclusão dos direitos básicos. Isso são argumentos, né, super interessantes, de acordo com o tema, né? Olha só que interessante, o candidato aqui, os candidatos, né, o exemplo aqui de redação sobre contextualizar com o tema que foi aí, que tem tudo a ver com os direitos, né, invisibilidade do registro civil. Então, olha só, vamos ler o primeiro argumento, né, o primeiro parágrafo argumentativo, se vai ser descrito aqui sobre a falta de apoio do Estado. Olha só, vamos lá. Diante desse cenário, né, aí o primeiro argumento começa sendo descrito dessa maneira, né, diante desse cenário, cabe destacar a carência de ações efetivas do poder público. Olha aqui o argumento da falta de apoio do Estado. Carência de ações efetivas do poder público, como uma das causas substanciais do grande número de pessoas sem a devida documentação. Então, olha que interessante, sendo reforçado o primeiro argumento, né? Descrito, né, aqui no caso. Nesse sentido, apesar de medidas como a isenção de taxas para zerar a certidão de nascimento, olha só que interessante, a escassez de divulgação desse direito, aliada à burocracia nos postos de atendimento dos grandes centros urbanos e a distância para acessar, olha só que interessante, a questão da distância também da localização, né? Muitas redações também foram citadas essa questão, né, abordada. Para acessar as instituições de emissões de regiões periféricas, olha só um destaque que também é importante, representam falhas de gestão pública que cooperam para o agravamento dessa situação e invisibilidade, ou seja, né? Voltando. Gente, desculpa. Que sono, que isso? Voltando aqui no tema, que é sobre invisibilidade, né? Que no caso, olha só, reforçando o tema, né? Dessa situação de invisibilidade. Lê-se, portanto, como nociva a percepção de que, seja nas grandes metrópoles, seja no interior, tantos indivíduos tenham de enfrentar desafios para existirem oficialmente no Brasil. Então, o que está destacado aqui? Diante desse cenário aqui de carência, né? Olha só, a exclusão, aqui no caso, a falta de apoio do Estado,
Diante desse cenário, aqui no caso o candidato quis destacar sobre a carência de ações efetivas do poder público. Então, toda essa questão, né, além da localização dos centros urbanos ser mais difícil de ser acessível, então olha só que interessante. Foi perfeitamente destacado aqui essa carência do poder público. Por quê? O poder público aqui poderia auxiliar nisso, né? Isso poderia deixar de ser um problema desde que houvesse aí uma colaboração do Estado também, do poder público. Então, sim, esse foi um argumento muito plausível aqui no caso, um argumento muito interessante de ser destacado. Olha só o segundo, né? Do apoio do Estado como a exclusão dos direitos básicos. Vamos ver se no terceiro parágrafo, no segundo argumento, vai se tratar aqui da exclusão dos direitos básicos. Olha só que interessante, né? Beleza. Então tá, olha só. Além disso, aí a redação eles descrevem o seguinte: além disso, a privatização de acesso a serviços básicos. Então, olha só que interessante, voltando ao argumento, exclusão de direitos básicos. Então quais seriam os direitos básicos? Além disso, a privação, né, desculpa, de acesso a serviços básicos representa uma das mais relevantes consequências dessa conjuntura. Nesse âmbito, sem certidão de nascimento, não há. Quais são os básicos, gente? Olha só os serviços básicos. Não há carteira de identidade ou CPF, né? Algo tão simples e tão necessário, né? Que se é necessário para se ter aqui reconhecimento de um cidadão, o que impossibilita também o acesso a serviços públicos. E claro, né, gente, como saúde, educação, né? Hoje em dia, para você ir num PSF, você precisa ir para resolver muitas coisas, para vacinação, da sua identidade, né? A gente tem prova disso na pandemia, então, gente, várias coisas, não só a questão de saúde, na questão da educação, né, principalmente, são direitos do cidadão, né? Um documento de extrema importância, documentos básicos, sim, serviços básicos. E olha só, e aos programas de assistência do governo, né? Várias coisas, gente, auxílio emergencial, inclusive para vocês fazerem a prova do Enem, vocês têm que levar aí algum documento, né? Então, olha só, gente, né? Que coisa de extrema importância. Sendo esse um fato ainda mais preocupante, sobretudo em tempos de vulnerabilidade social relacionada à pandemia, olha só, né? Porque a gente destacou e várias redações destacaram também. Tal vulnerabilidade ficou bastante evidente quando no primeiro semestre de 2020, então olha só a pandemia sendo abordada nas redações. O Jornal Nacional exibiu uma reportagem no qual mostrava o sofrimento de muitos brasileiros que, por não portarem documentação, ficaram impossibilitados de receber o auxílio emergencial. Olha só que interessante, né? Amparo fundamental para as famílias mais carentes. Desse modo, é contraditório que, em um país oficialmente democrático como o Brasil, os benefícios da cidadania plena sejam inacessíveis a uma grande parcela da população. Gente, é verdade, né? Como se pode haver um país democrático se falta assistência básica? Então, é uma contradição aí também, né? É muito interessante, né? Aqui no caso, foi destacado perfeitamente a questão aí, aqui no caso, sobre os direitos básicos, né? Aqui no caso, o Estado como a exclusão e também os direitos básicos como argumento, que seria exatamente isso. Olha só, beleza. Depois da questão aí dos direitos básicos, qual seria aqui no caso a proposta de intervenção, né? A conclusão, qual a proposta para solucionar esse problema? Então tá, olha só, na redação foi destacado o seguinte, no parágrafo conclusivo. Diante do exposto, então, gente, é sempre aquela perguntinha de extrema importância: quem vai solucionar, de que maneira, né? Como vai solucionar o problema? Então, isso é de extrema importância fazer essa perguntinha, né? Quem vai solucionar, de que maneira, né? Que no caso, quem, que órgão, como, né? Seria solucionável esse problema? Então, isso é de extrema importância também. Beleza. Diante do exposto,
torna-se imperativo que o acesso à documentação, né, reforçando o tema civil, seja garantido a todos de modo a efetivar a condição de cidadania dos indivíduos invisibilizados. Então, quem? Olha só a perguntinha, quem vai solucionar? Por isso, o governo federal. Então, o que que ele vai fazer para solucionar esse problema? O órgão já foi citado. O que que ele vai fazer? O que que ele deve fazer para solucionar o problema? Deve criar aí campanhas de combate ao índice de pessoas não identificadas civilmente no país, por meio de ações estruturais, com a construção de novos postos de atendimento e a divulgação, desculpa, gente, e a divulgação de informações relevantes à população sobre esse exercício de cidadania. Gente, olha só que interessante a proposta, né? Algo muito importante para se solucionar o problema, a informação, gente. É tudo que se tem informação, se tem conhecimento. Então, olha que interessante uma palavrinha que pode ajudar muito nas soluções de problemas, né? Informação, né? Beleza, espera-se, com isso, ampliar a visibilidade social desse grupo e garantir os direitos previstos na Carta Magna. Super interessante, né, gente? Muito bacana essa redação. Então, perceberam? Aqui não foi citado filósofo, não foi citado livros, mas foi citado a realidade, né? Algo muito interessante, né? A atualidade, algo vivido aí na sociedade brasileira, algo que a gente presenciou durante a pandemia, coisas do direito. Foi citada a Constituição, que tem tudo a ver com o tema, na verdade. A Constituição, ela se encaixa em qualquer redação com qualquer tema, porque está dentro dos direitos do cidadão. Então, seria algo que se encaixaria perfeitamente, na maioria das vezes, com qualquer tema de redação, se você souber contextualizar o tema, claro. Então, gente, é algo muito interessante. Você pode citar filmes, frases, filósofos, sim, desde que você contextualize com o tema. Então, olha que interessante. Ficou super interessante a redação, tá vendo? Perceberam que não é algo tão complicado de fazer? Basta você contextualizar o tema, você elaborar aí estratégias, pensando sobre, refletindo sobre o tema mesmo. Por isso que tem os textos motivadores também para dar aí uma luz para vocês, né, digamos assim. Pense quando você estiver aí se deparar com a redação, se deparar com o tema, reflitam sobre o que pode causar essa problemática que está sendo abordada, né? Sobre que assunto, quais argumentos eu poderia encaixar, eu poderia aí, descrever, argumentar que seria interessante, né, para ser a causa desses problemas. E depois, na conclusão, o que eu poderia propor para solucionar esse problema. Então, olha que interessante, né? São argumentos, são estruturas aí que vai te ajudar aí a fazer uma boa estrutura de redação, tá bom? Parabéns aí, a equipe de redação do Colégio QI. Parabéns ao créditos, né, aliás, ao site do G1 por disponibilizar as redações. E, gente, mais redações aí a gente vai disponibilizar para vocês no canal também. A gente vai deixar o link abaixo, né? Créditos ao site do G1. E não deixem de acompanhar as redações, que vai ajudar vocês muito a se espelharem nas redações do Nota 1000. Isso é interessante, vocês lerem bastante, né? Ficarem por dentro aí dos modelos. Isso vai auxiliar vocês. Não deixe de se inscrever no canal mais uma vez, de curtir, compartilhar, que isso ajuda bastante a gente, né? E principalmente divulgar conhecimento, tá bom? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.